Meus irmãos, nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Esta é a nossa segunda aula do seminário e nós estamos muito felizes porque o Senhor nos tem abençoado e certamente nos abençoará em todo esse dia. Há muitos locais em que estamos alcançando, no Brasil, na Europa, Estados Unidos, estamos muito felizes com isso. Estamos em sala de aula, então. Então, como alunos numa sala de aula, alguns estão felizes porque terminaram o seu café. O fuso horário promove isso. Terminaram o seu pequeno almoço, não é? E outros estão aguardando que o almoço chegue. Para uns e para outros, nós afiançamos que não vamos ultrapassar o limite de alguns minutos apenas e pedimos a você que preste bastante atenção e, se possível, como estamos em sala de aula, que você tenha um meio de gravar, você tenha um papel, uma caneta para anotar, para depois você recuperar este ensino, que certamente a palavra de Deus é sempre muito preciosa para nós. O tema da nossa aula, desta segunda aula, é o poder do sangue de Jesus. Numa introdução inicial ou no início desta aula, nós podemos também intitular a nossa aula como o clamor pelo sangue de Jesus, pelo poder que há no sangue de Jesus. Ao longo do Velho Testamento, nós vemos como Deus foi abrindo o entendimento do seu povo para a necessidade de um derramamento do sangue, do derramamento do sangue. A palavra de Deus diz definitivamente, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. E nós vemos, meus irmãos, também como o sangue era aspergido, isto é, era aplicado sobre pessoas, objetos, e isto acontecia em variadas circunstâncias. Nós também sabemos que esses ensinamentos do Velho Testamento apontavam para o Cordeiro que se revelou em Jesus. Então, tudo que o Velho Testamento fala sobre o sangue é concretizado no sacrifício de Jesus, no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Você percebeu essa primeira informação? Eu vou repetir. Todos os ensinamentos do Velho Testamento apontavam para o Cordeiro. Então, tudo que o Velho Testamento fala sobre o sangue de Jesus é concretizado no sacrifício de Jesus. Tudo que o Velho Testamento fala sobre sangue é concretizado no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. João Batista, então, é aquele que revela no Novo Testamento a identidade do Cordeiro. Ele aponta para Jesus e nos dá uma informação preciosa. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, ele resume tudo isto numa expressão bem simples. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Prestou atenção até aqui? Então vamos continuar. Quais são os benefícios, então, do sangue de Jesus? Eu repito, quais são os benefícios do sangue de Jesus? Vamos falar deles. Nós sabemos dos extraordinários benefícios do sacrifício da cruz do Calvário, que podemos resumir numa palavra: salvação. Então, o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário, nós queremos resumir com uma palavra apenas: salvação. Os benefícios da salvação são múltiplos e os textos bíblicos do Novo Testamento são inúmeros. Então, o poder do sangue de Jesus é extraordinariamente abrangente. O poder do sangue de Jesus é extraordinariamente abrangente. Em primeiro lugar, o sangue de Jesus é de um precioso valor aos olhos de Deus o Pai. Eu repito, é de um precioso valor aos olhos de Deus o Pai. Esse sangue satisfaz plenamente a sua justiça e torna-o propício ao pecador. É a forma definitiva de resolver o problema do pecado. Em segundo lugar, o sangue de Jesus tem poder para vencer o adversário, o nosso adversário. Retira dele todos os direitos legais que detinha sobre a nossa vida. Por isso,
Ele não pode, o adversário da nossa alma, não pode tocar naqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus e que agora lhe pertencem. Além disso, o sangue de Jesus é o sinal da derrota dele, realizada na cruz e principalmente na ressurreição. Em terceiro lugar, o sangue de Jesus tem poder na vida da igreja. O sangue de Jesus é a vida do corpo. De fato, a igreja pode ser definida como corpo e sangue. Esse sangue é o próprio Espírito de Jesus, é a sua vida que flui na igreja. Sem o poder do sangue de Jesus, a igreja é um corpo morto. Tem aparência de vida, mas está efetivamente morto. Em quarto lugar, o sangue de Jesus tem poder na vida de cada crente, de cada um de nós, individualmente. Lembremos que nós fomos eleitos para a aspersão do sangue em todos os momentos da nossa necessidade. Você está acompanhando? São ensinamentos muito preciosos, não é? Vamos continuar então. O que é o clamor pelo sangue de Jesus? Nós podemos afirmar que todas as igrejas evangélicas, com maior ou menor ênfase, creem no poder do sangue de Jesus. Mas nós, nas nossas igrejas, clamamos pelo sangue de Jesus. Por que fazemos isso? É biblicamente justificável a prática do clamor pelo sangue nas nossas igrejas? É uma pergunta que eu faço. Claro que a nossa resposta é sim, é afirmativa. E nós vamos procurar justificar por quê. Começaremos por perguntar: o que é o clamor pelo sangue de Jesus? O clamor pelo sangue de Jesus nada mais é do que uma forma de invocar o poder do sangue de Jesus. É uma forma de aplicar, guarde bem isso, é uma forma de aplicar esse poder à nossa vida, nas circunstâncias mais diversas em que se manifesta a nossa necessidade. O clamor, então, é uma forma de oração. É um apelo a Deus para que as bênçãos do sangue sejam aplicadas aqui e agora na nossa vida. Isto é, aplicadas à situação que estamos vivendo, no momento em que clamamos. Eu vou repetir, hein? As bênçãos do sangue sejam aplicadas aqui e agora. E aplicadas à situação que nós estamos vivendo no momento em que clamamos. Os irmãos podem reparar, muitos compreendem que precisamos do poder do sangue de Jesus e precisamos desse poder continuamente na nossa vida. Mas como usar? Como aplicar esse poder? Alguns, por exemplo, gritam: "Há poder no sangue de Jesus!" Você se assustou? Acordou? Desculpe. Alguns até acham que se gritarem bem alto, isso vai aumentar o poder. A resposta é: nós precisamos simplesmente orar. Não é uma oração qualquer, mas um clamor de fé, partindo do nosso coração. O clamor é interior e só é eficaz quando a boca fala aquilo que enche o nosso coração. Isto é, a fé no poder que há no sangue do Cordeiro. Precisamos lembrar e fazer uma distinção importante. Guarde bem. A distinção entre o derramamento do sangue e a aspersão do sangue. Eu repito, a distinção entre o derramamento do sangue e a aspersão do sangue. Eu vou dar um exemplo. Na primeira Páscoa, o sangue foi derramado quando o cordeiro foi morto. Mas depois, ele foi aspergido sobre a porta e as vergas de cada casa. Podemos dizer, por outras palavras, o sangue derramado foi aplicado àquela situação, à necessidade daquele momento. Esta distinção é muito importante para nós, porque hoje nós não precisamos de derramamento de sangue. Por que nós não precisamos? Por que nós não precisamos? Porque Jesus, o Senhor Jesus, derramou o seu sangue uma única vez para todo sempre. E seja louvado o nome do Senhor por isto. Ele derramou o seu sangue uma única vez e o derramou para todo sempre. Não precisamos de derramamento de sangue, que isso fique bem claro, mas precisamos da aspersão do sangue, isto é, precisamos, e como precisamos deste sangue? Da aplicação dele, do poder do sangue de Jesus, do poder do sangue que foi derramado na cruz do Calvário, e este sangue foi derramado, eu repito, uma vez, mas eu preciso dele todos os dias. Os irmãos entendem?
Por isso, a Bíblia fala do sangue da aspersão. E vejamos apenas 3 exemplos. 3 exemplos apenas. O sangue de Jesus é chamado o sangue da aspersão. A palavra de Deus diz aos Hebreus, capítulo número 12, versículo número 24, o seguinte: e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. O segundo exemplo está na primeira carta de Pedro, no capítulo número 1, versículo número 2. E diz assim: Pedro nos afiança pelo Espírito que nós fomos eleitos para a aspersão do sangue de Jesus na nossa vida. Deus escolheu-nos, então, para que possamos receber os benefícios inerentes ao sangue de Jesus. Deus nos escolheu para que possamos receber os benefícios inerentes ao sangue de Jesus. O texto de 1 Pedro diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão, a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. O texto a seguir distingue o sacrifício da aspersão. Quando nós encontramos aos Hebreus, capítulo número 11, versículo número 28, a palavra de Deus diz assim: pela fé, isto é, Moisés, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Vamos reparar a distinção, então. Celebrou a Páscoa, isto é, o sacrifício propriamente dito e o derramamento do sangue do Cordeiro. E a aspersão do sangue, a aplicação do sangue propriamente dito. Aplicando isto a nós, Jesus derramou o seu sangue na Páscoa, há 2000 anos atrás. Mas o sangue que ele derramou há 2000 anos está hoje disponível 24 horas por dia para a nossa vida. Como é que esse sangue vem a mim? Que pergunta, não é? Como é que esse sangue vem a mim? Ele vem pela aspersão do sangue. O clamor tem a ver não só com o derramamento, mas com a aspersão contínua do sangue de Jesus. Quando eu clamo pelo sangue de Jesus, Deus asperge o sangue do seu Filho sobre nós. Que sangue é esse? Nós já vimos que não se trata do sangue biológico. É a vida que há no seu espírito. É nisto que consiste o clamor pelo sangue, na apropriação pela fé da vida, do poder que há no sangue de Jesus. Eu vou tocar agora num ponto que pode trazer, talvez, preocupação a alguém. Mas precisamos ensinar, afinal, estamos num seminário, não é? O que não é o clamor? O que não é o clamor? Pode parecer estranho, não é? Mas temos de falar, não só do que é o clamor, mas também do que não é o clamor. Vamos fazer apenas 2 observações. A primeira delas: o clamor pelo sangue de Jesus não é uma fórmula mágica. Eu vou repetir. O clamor pelo sangue de Jesus não é uma fórmula mágica proferida por qualquer pessoa. Tipo, há muita gente que grita assim: há poder no sangue de Jesus. Mas clamar não é dizer palavras mágicas, porque isto é superstição e misticismo, que nada tem a ver com a fé verdadeira. Na primeira carta que João escreve, no capítulo número 1 e no versículo número 7, ele explica muito bem uma condição para que o sangue de Jesus opere. A condição é andarmos na luz. Se eu viver nas trevas, no pecado, na desobediência, eu posso clamar e gritar o que quiser sobre o sangue de Jesus, que não terá qualquer valor. Pelo contrário, será motivo de ridicularização e profanação de algo que é muito sério e sagrado. O clamor é para ser feito pelo necessitado e que, por fé, se apresenta humildemente diante do seu Senhor e que quer viver na presença do Senhor. Não pode ser feito de forma rotineira, repetindo frases feitas. É necessário que quem clama tenha entendimento e convicção do poder do sangue de Jesus. E, obviamente, é preciso ter fé, porque tudo que pertence à graça de Deus vem a nós através da fé. Então, o clamor não é uma fórmula mágica, mas um ato de fé. Em segundo lugar, o clamor pelo sangue de Jesus não substitui a oração.
Isto é, muito importante nós termos esta informação. O clamor pelo sangue não substitui a oração em nome de Jesus. O clamor é apenas uma oração de invocação. Todas as orações têm um objetivo ou uma finalidade: pedir algo ao nosso Pai. O clamor é uma oração direcionada, num sentido específico, pedir ao Pai as bênçãos do sangue de Jesus. Eu vou repetir, meu irmão, porque isso é muito precioso. Pedir ao Pai as bênçãos do sangue de Jesus. A Bíblia não diz clamai sem cessar pelo sangue de Jesus. Ela não diz isso, mas diz orai sem cessar. E sabemos que sempre que oramos, o devemos fazer em nome de Jesus. Por isso, nós devemos clamar ao Pai em nome de Jesus. Não devemos assim confundir a oração em nome de Jesus com o clamor pelo sangue de Jesus. Vamos imaginar que eu estou no meio de uma grande aflição, sofrendo ataques de vários lados. No meu coração eu clamo: ó Pai, cobre-me com o sangue de Jesus. Livra-me desta luta, desta aflição. Peço-te em nome de Jesus. Amém. E naquela hora, o Pai ouve o clamor, porque a oração é feita em nome do seu Filho e o socorro necessário é enviado. Os irmãos entenderam? O conteúdo da oração foi o pedido para que o Pai aplicasse o poder do sangue de Jesus à minha situação daquele momento. Mas o clamor foi escutado porque ele foi feito em nome de Jesus. Não há, portanto, motivo para confundirmos as duas coisas. Queria só fazer uma nota aqui. Depois que entramos na presença do Senhor, quando iniciamos o culto, ou mesmo a nossa oração pessoal, nós não precisamos repetir o clamor, a não ser uma necessidade especial. Por que não precisamos repetir? Porque nós já estamos além do véu. Podemos agora orar e adorar em liberdade e comunhão. Vou fazer uma outra pergunta e vou responder também. Não fique preocupado. Quando devemos clamar? É simples a resposta: sempre que houver necessidade. Devemos clamar sempre que tivermos necessidade. Vamos ver alguns exemplos de algumas situações em que temos necessidade de clamar. Precisamos de clamar para termos contínuo perdão e purificação dos nossos pecados, conforme a 1 de João nos informa no capítulo número 1, versículo número 7. Precisamos de clamar para termos comunhão com Deus. Assim, como o adorador israelita passava pelo altar onde corria o sangue dos animais, nós também passamos pelo sangue de Jesus e entramos além do véu, conforme aos Hebreus nos ensina no capítulo 10, versículos 19 e 20. Precisamos de estar protegidos do mal que opera à nossa volta, tal como as pragas do Egito. E precisamos de vitória contra a forma de opressão que há no mundo. Apocalipse, capítulo 12, versículo número 11, nos informa também. Precisamos do poder do sangue de Jesus para vivermos vidas de santificação e consagração ao Senhor. Aos Hebreus, capítulo número 13, versículo número 2, também nos informa. Precisamos de nos alimentar diariamente da vida que há no corpo e no sangue de Jesus. A vida no sangue de Jesus. João nos fala isso no Evangelho, no capítulo 6, versículos 53 e 54. Não nos esqueçamos que Israel aspergiu o sangue no momento especial, quando estava na saída do Egito, e hoje a igreja precisa mais do que nunca da aspersão do sangue de Jesus, pois também está de saída. Breve a igreja será arrebatada. Aleluias ao nome do Senhor. Vamos falar agora do momento do clamor nos cultos das nossas igrejas. Nas nossas reuniões de igreja, o nosso primeiro ato deve ser o clamor pelo poder que há no sangue de Jesus. Há igrejas que começam de outras formas. Começam cantando louvor, lendo um texto bíblico, uma intercessão ou uma oração de louvor,
Não podemos e nem devemos fazer qualquer crítica a isso. Fazemos apenas uma pergunta. Podemos nos achegar ao Senhor Todo-Poderoso como somos? Eu vou deixar você pensar um pouquinho. Podemos chegar diante do Senhor Todo-Poderoso como somos? Com o pecado que temos, que cometemos, os erros, a falta de comunhão, enfim, tudo aquilo que suja a nossa vida espiritual? Podemos fazer isso? Eu vou responder a você, não fique preocupado, podemos. Mas o que a palavra de Deus nos diz? Nós podemos até entender que podemos chegar, mas a resposta é simplesmente essa que aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19, nos ensina. Como chegar na presença de Deus. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Eu vou repetir um pouco do que eu falei para que você entenda. Eu disse que o homem pode querer chegar diante de Deus como ele é. O jeito que ele tem, as coisas que ele cometeu, os erros que ele cometeu. Mas a palavra de Deus, e é a palavra de Deus, é nela que nós estamos firmados. A palavra de Deus afiança uma coisa. Nós precisamos ter ousadia para entrar no santuário. Sim, na presença do Senhor. Mas como? Pelo sangue de Jesus. É por isso que nós recebemos essa orientação maravilhosa que só pelo sangue nós podemos ser libertos, perdoados, termos comunhão, para aí podemos ser recebidos pelo Rei da Glória, o nosso Senhor. Agora sim, louvores dos libertos, dos ressuscitados, dos gratos, dos verdadeiros adoradores que agora vão adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Então, entrar na presença de Deus, que é santo, santo e 3 vezes santo, não deve ser feito sem reverência e temor. Por isso devemos clamar no início de cada culto, com fé e entendimento do que nós estamos fazendo. Ao clamarmos, o sangue de Jesus também constitui uma proteção de toda investida maligna. É uma cobertura que nos dá segurança e a certeza de que nenhum outro espírito operará a não ser o Espírito Santo de Deus. Ao clamarmos, a nossa comunhão com Deus é restabelecida, mas também a comunhão com os irmãos. É preciso que essa comunhão seja estabelecida e restabelecida. Estamos todos no mesmo corpo, porque temos todos o mesmo sangue. E, finalmente, não esqueçamos que ao clamarmos, fazemos algo que agrada profundamente ao nosso Pai. Honra o Filho e atrai o Espírito Santo. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos colocar algumas questões aqui. Há irmãos que fazem algumas perguntas que são importantes. Vamos tentar responder a 3 delas. A primeira, o clamor pelo sangue de Jesus é uma doutrina? Eu repito, o clamor pelo sangue de Jesus é uma doutrina? O clamor não é uma doutrina, no sentido estrito do termo, mas é um método de aplicar a doutrina do poder do sangue de Jesus. Vamos fazer a distinção. O poder do sangue de Jesus é uma doutrina bíblica, fortemente estabelecida, e que a palavra mostra de Gênesis a Apocalipse. Negar esse poder é uma terrível forma de heresia. Quanto à forma de aplicar esse poder, clamando pelo sangue de Jesus, é a nossa experiência. A experiência que o Senhor nos conduziu. É um método pelo qual nos apropriamos das bênçãos do sangue. A doutrina do poder do sangue é inatacável. O método do clamor é uma experiência que, a nosso ver, constitui a melhor forma de colocar em prática a doutrina. Os irmãos querem ver um outro exemplo? A Bíblia estabelece uma doutrina, a direção do Espírito Santo na vida da igreja. Nenhum crente bíblico pode negar que o Senhor deseja que nós o consultemos, que saibamos a vontade dele, sobretudo no que diz respeito à execução da obra dele, que é do Espírito.
Mas como saber a vontade do Senhor? Como consultar ao Senhor? Há vários métodos de se fazer isso, mas o importante é que não sejamos dirigidos pela nossa razão, mas pelo Espírito Santo de Deus. Quanto a nós, devemos obedecer às orientações que temos recebido do Senhor. Por exemplo, devemos clamar no início das reuniões, se possível de joelhos, se bem que nós sabemos que a nossa posição seria com o nosso rosto no pó. Mas devemos fazer isso de joelhos. A nossa oração deve ser sempre simples e direta. Clamamos pelo sangue de Jesus, sempre entendendo que precisamos de perdão, comunhão e libertação. Esta é a nossa experiência, que vem de uma revelação do Senhor para a nossa igreja. Não há nada na Bíblia contra esta prática do clamor, bem pelo contrário. Se outros creem no poder do sangue, mas não clamam, ou se clamam de outra forma, não é problema nosso. Nós temos é que obedecer aquilo que o Senhor nos orientou. Uma segunda questão é, será que hoje precisamos clamar constantemente pelo sangue de Jesus? Alguns podem achar que damos demasiadamente importância ao sangue de Jesus. Bem vimos como no Velho Testamento, o sangue ocupava um lugar absolutamente central. Se no tempo da lei o sangue era tão importante, certamente no tempo da graça, essa importância não só se mantém, como ela aumenta. Falamos dos sacrifícios do Velho Testamento associados ao perdão dos pecados e ao culto. Mas há outras situações. Por exemplo, ninguém se atrevia a ir para a batalha sem antes derramar o sangue de animais. No Velho Testamento, o sangue era a sua proteção e certeza da vitória. A pergunta é, devemos nós, que vivemos o tempo da graça, dar menos importância ao sangue do que o valor que era dado no tempo da velha aliança? Alguns dirão, mas agora Cristo já foi sacrificado. Isto é uma verdade. Não precisamos de mais sacrifícios, mas não devemos invocar o poder desse sangue? Não devemos clamar pela aspersão do sangue que, como vimos, representa a própria vida e espírito de Jesus? Os antigos precisavam do poder do sangue e hoje nós não precisamos menos. Pelo contrário, à medida que descem as trevas sobre o mundo e se aproxima o fim, nós precisamos mais e mais do maravilhoso poder do sangue do Cordeiro. Uma terceira questão é por que mencionar sempre o sangue? Alguns irmãos perguntam, se a vida toda nos vem pelo sangue de Jesus, precisamos mesmo de estar sempre mencionando o sangue? Já sabemos que é pelo sangue que temos as bênçãos. É como se o sangue estivesse implícito ou pressuposto em cada oração que fazemos. Então a questão é, por que uma referência explícita ao sangue de Jesus? Estamos sendo muito enfáticos, não é? Por que falar explicitamente do sangue? Por uma razão simples. Precisamos não apenas de crer e conhecer o poder do sangue de Jesus, mas precisamos proclamar. Proclamar em 3 contextos. O primeiro deles, precisamos proclamar ao mundo, às pessoas, o poder do sangue de Jesus. A Bíblia diz muitas vezes que não basta crer no coração, é preciso também confessar com os lábios. O fato de eu confessar com os meus lábios esta verdade gera um enorme impacto espiritual. Em primeiro lugar, no coração dos crentes, promove a fé, a gratidão e o entendimento renovado de salvação. Em segundo lugar, num tempo de apostasia, em que a igreja se afasta da cruz e do sangue, é uma forma constante de elevar bem alto o poder único e insubstituível do sangue do Cordeiro. O mundo precisa ouvir esta mensagem. Há poder no sangue de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos proclamar o sangue perante os seres angelicais. Os seres angelicais do Senhor, onde vem a marca do sangue, a eles operam com liberdade. São as operações associadas aos dons espirituais. Pelo contrário, os anjos das trevas são detidos nos seus intentos malignos e estremecem perante um povo que entende e usa o poder do sangue de Jesus. O inimigo recua quando um povo clama pelo sangue de Jesus com entendimento e fé. É uma arma espiritual poderosíssima que seria trágico não usar. Terceiro, nós precisamos de honrar o Pai, o Filho e o Espírito. Mais uma vez, não podemos imaginar o quanto o Pai se alegra ao ver um povo que entende o valor do sangue de Jesus. É como se lhe disséssemos, Pai,
Nós sabemos o preço que foi pago, nunca esqueceremos. Louvado seja o nome do Senhor, graças damos ao Senhor por isso. É uma forma de agradecer ao Senhor Jesus porque ele bebeu o cálice de fel, para nós bebermos o cálice do sangue da salvação. E o sangue atrai o Espírito, de fato, em que consiste a obra do Espírito Santo? A obra do Espírito Santo nada mais é do que aplicar a nós a vida que há no sangue de Jesus. Por isso, onde há um povo que clama pelo sangue de Jesus, ele aí desce e opera de forma especial. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos concluir. Eu gostaria de ler com os irmãos um texto que está na primeira carta de Pedro, capítulo número 18, versículo número 20. Nós vamos ler um texto de Pedro, da primeira carta de Pedro, depois vamos ler um texto de Salmos. Primeira carta de Pedro, capítulo número 1, versículos 18 a 20. Diz assim a palavra do nosso Deus: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro, ou ouro que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso. Fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. O resgate é para presos sem solução. Quem foi sequestrado e precisa de ser resgatado. A nossa posição era de sequestrados por um mundo cruel e terrível. Mas foi pago o preço, um resgate foi feito, um preço foi pago. E na verdade nós sabemos que o preso ele não tem solução se não houver um socorro com o valor do resgate. Se não houver resgate, não restará possibilidade de sobrevivência. Assim Jesus fez por nós. Pagou o preço do sangue, o preço de sangue para que fôssemos resgatados da morte para a vida e nos desse direito à vida eterna. E foi pelo seu precioso sangue, de valor incomensurável, que nós fomos resgatados. Eu quero ler um segundo texto com você, que está no livro de Salmos, nos Salmos, capítulo número 124, versículos 6 e 7. Salmos 124, versículos 6 e 7. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. Louvado seja o nome do Senhor, que nos possibilitou escapar, que não nos deixou. Ele deu a vida na cruz do Calvário, o seu sangue foi derramado. É por isso que nós proclamamos o poder do sangue de Jesus. Para encerrar, eu vou contar a você um testemunho que um pastor me contou. A experiência dele com o sangue. Ele diz que a primeira vez ele era um servo de Deus, e um dia ele foi convidado para ir a um local, na casa de uma pessoa. E lá, quando começou a conversa deles, essa pessoa era um pastor, e essa pessoa se ajoelhou e disse: vamos clamar pelo sangue de Jesus. Ele conta que naquele momento ele achou muito estranho aquilo que aquele homem falou, e ele disse: eu nem me ajoelhei. Mas quando ele começou a orar e clamou pelo poder que é no sangue de Jesus, eu senti como se uma pedra de gelo estivesse no meu coração e ela fosse se derretendo e ela queria sair ela queria sair pelos meus olhos. Eram lágrimas. Eu senti muita vontade de chorar. Eu senti claramente que o Senhor estava ali. Quando o pastor depois explicou o que era o clamor, eu atendi, entendi e, por fé, coloquei isso em prática na minha vida. Quando eu cheguei em casa, eu fui direto ao piano e o Senhor me deu um hino. O hino diz assim: acabou-se o tempo da derrota. Ele disse assim: era isso que eu sentia. Tinha começado um tempo novo para mim, um tempo da vitória
pelo sangue, pelo poder do sangue de Jesus. O hino diz assim, num pedaço dele: acabou-se o tempo da derrota. Já chegou ao fim a escravidão. O sangue de Jesus dá vitória e liberta de toda a opressão. Meu irmão, meu aluno querido, minha aluna, eu quero dizer a você que a nossa oração é para que todos possam ter grandes e profundas experiências no clamor pelo poder que há no sangue de Jesus. Que o Senhor os abençoe, que em todo tempo nós possamos ser servos fiéis e possamos ter em nós as bênçãos inerentes do sangue de Jesus. Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus.